Estamos de volta com mais um Sem Filtro. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você tá cansado, jovem? Você vive cansado ou já acorda com aquele corpo, parece que um trator passou em cima de você? Ou muitas vezes durante o dia esse cansaço chega do nada, né? Às vezes você não fez nada, mas tá naquela situação, naquele perrengue lá que você fala, nossa, não sei nem se eu vou aguentar esse dia mais. Tá nessa situação? Mas aí vem uma outra pergunta. Cansado exatamente do quê? Sabe, vivemos uma geração que vive exausta, vive cansada, né? Mas cansada de não fazer nada, né? Então, a gente deita na cama, né? Dorme, só que à noite parece que a gente carregou aquele caminhão cheio de pedras. Mas se olhar para o dia, carregamos apenas o que? Um celular na mão, né? Então, assim, existe um cansaço que ele vem de uma luta. Esse cansaço ele é honroso, mas também existe um cansaço que vem da procrastinação, tá? Sabe? E eu falo assim que esse cansaço é como um peso morto na nossa alma, tá? Então, esses dois tipos de cansaço, né? Vou trazer um exemplo, assim, mas como assim o cansaço da luta? Jesus, lá em João 4, depois de uma caminhada bem longa, cansativa, ele parou à beira do poço para descansar. Mas assim, mas ele estava caminhando nada? Não, Jesus estava caminhando porque tinha um propósito, né? Então, assim, quando você tem um propósito, você tem um alvo, uma meta, né? Você sabe o que Deus quer para sua vida e você tá lá, tá difícil, mas você tá lá, tá cansado. E esse cansaço, ele é honroso. Mas tem o cansaço da omissão, é aquele preguiçoso, sabe? Então, lá em Provérbios 26:14 diz assim, ó: como a porta gira em suas dobradiças, assim o preguiçoso se revira em sua cama. Sabe o que isso quer dizer? Gente, por exemplo, o que fala aqui da porta? Quando a gente abre e fecha a porta, ela está se movimentando, né? Abrindo e fechando. Só que ela sai do lugar? Não, ela não sai do lugar. Então tem jovem que está girando lá, ó, o dia todo, né? Girando nas redes sociais, em série, em planos que nunca saem do papel, tá? E aí o que acontece? No final do dia, tá exausto, né? Exausto do quê? De tanto ficar girando, mas ele não andou 1 metro sequer, tá? Então, sabe, a gente precisa começar, gente, ó, a acordar. Porque aqui eu vou trazer hoje nesse vídeo para você entender que o cansaço não é normal, depende desse cansaço. E eu tô falando que a maior parte dos jovens hoje vive com cansaço que não é de lutar, não. Que não é por causa do alvo, de algo que ele tá numa missão, não. Vocês vão entender o que eu tô falando, fica aqui, tá? Não sai do vídeo, não. Então, assim, o nosso cérebro, né? Vamos pegar o cérebro do jovem, né? Ele gasta a mesma energia processando aquela dopamina barata no TikTok do que estudando para um vestibular. Já começa aí, você fala, onde está seu foco? Né? Se isso está acontecendo com você ficar o dia inteiro numa rede social e você está falando não para os estudos, não para o idioma, não para cursos extracurriculares, não para o seu futuro, toma muito cuidado, porque você vai ficar aqui nessa porta, ó, só abre e fecha, girando o mesmo lugar e não avança. Então não espere aquilo que você está plantando lá no futuro colher coisas boas, porque isso não vai acontecer, tá? Muitas vezes os jovens estão gastando o combustível premium, sabe aquela energia que você tem, jovem? Né? E gastando com coisas inúteis. Então você está vivendo a marcha lenta. Você vê, às vezes, muitos aí, ó, ultrapassando você, né? Vivendo coisas assim que você talvez desejaria, mas olhando para sua realidade, talvez você nunca chegue nisso, nesse nível, porque você está procrastinando. Tá? Olha como isso é sério. Também tem a falsa ocupação. Então, por exemplo, é estar ocupada aí o dia todo, né? Só que não é produtivo. Mas como assim? Por exemplo, o jovem reclama que não tem tempo para Deus, que não tem tempo para os estudos, né? Só que ele sabe tudo que está acontecendo no reality show, por exemplo, né? Ele diz assim que é pesado demais avançar, que
Ai, pra que tudo isso, né? Mas sabe da vida de todos ali. Então, o jovem não está cansado porque falta energia para ele, mas ele está cansado, sabe pelo quê? Por falta de prioridade. Se hoje você listar para mim o que você faz sempre, qual a sua prioridade, e aí você fazer uma outra lista do lado, de fato, o que é prioridade, será que está batendo uma lista com a outra? Tá? Gente, presta atenção agora. O cansaço, como eu disse, não é normal. A não ser que seja aquele cansaço, como eu disse, né? Que é honroso, aquilo lá que você está numa luta, sem um propósito, tá firme. Tudo bem. Mas muitos jovens mesmos, estão exaustos, uma exaustão, porque não entendem que o cansaço também é uma ferramenta do inimigo contra a nossa juventude, tá? Então, o cansaço, eu falo que é uma das ferramentas mais sutis do inimigo contra você, jovem. Tá? Então, já começa identificando que, eu sempre falei aqui, olha, inclusive, eu quero até falar aqui pra você, eu tenho uma série que eu gravei em fevereiro, tá aqui, depois dá uma olhada aí nos vídeos, que chama Batalha na Mente e Emoções Sob Controle. Toda vez ali eu sempre trago assim, para enfatizar e inculcar na cabeça. Estamos numa luta. Ela é invisível, essa batalha, essa guerra, só que ela é real. E muitas vezes, por a gente não estar vendo isso que está acontecendo, a gente fica preso só numa realidade que não é a realidade espiritual. Porque muitas vezes a gente fica chateado com alguém, né? Aconteceu alguma coisa na nossa vida, a gente fica focado ou com a pessoa ou com o que aconteceu com a gente. Mas por trás disso tem uma ação do inimigo contra nós. E o cansaço é uma ferramenta que ele usa contra essa geração. Sabe por quê? Porque uma mente cansada, por exemplo, não ora. Um corpo exausto não serve na igreja, não quer nem ir para a igreja. Uma alma fadigada, ela aceita todo tipo de pecado só para ter um alívio momentâneo, rápido. Tá entendendo? Então, o inimigo, ele não precisa fazer você, jovem, odiar a Deus. Ser um ateu, por exemplo, tá? Ele só precisa te deixar bem cansado aí você não vai conseguir buscar a presença do Senhor. Tá entendendo? Então, ele quer te vencer pelo cansaço da inércia. E às vezes você fala assim, Tia, mas você não sabe minha agenda é cheia. Mas é prioridade? Né? Se você começar assim, você entope, né, de um monte de compromisso, aí você fica doente. Ou acaba acontecendo um momento assim de perder a oportunidade. Aí você recorre a Deus, aí você acha um tempo para Deus. Então assim, gente, olha, isso para mim é balela. Quando a pessoa, qualquer um fala assim, olha, eu não tenho tempo, é corrido, mas você não sabe o que eu passo. É a mesma coisa, eu falo assim, você também não sabe o que eu passo aqui em casa, né? Mas você tem que arrumar um jeito, né, de fazer. Mas assim, a prioridade nossa, Mateus 6,33 é buscar o reino de Deus, sua justiça em primeiro lugar, e as demais coisas serão acrescentadas. Tá entendendo, jovem? Então assim, precisamos acordar. Mas o que não dá é passar esse ano nessa inércia, nessa procrastinação, nessas desculpas baratas que a gente usa aí, mas se entupindo com coisas que não nos acrescentam nada. Agora, deixa eu fazer uma pergunta. Tá, você talvez fale assim, mas não tem nada a ver com o que você tá falando, Cidiane, mas deixa eu falar algo. Eu já fiz isso, ó. A hora que eu vi, gente, eu tava vendo notícias, feeds aí, eu já tava 1h30 vendo, eu não vi a hora passar, tá? E aí eu falei, mas fiquei muito brava comigo, muito brava. Eu falei assim, tá, Cidiane, ó, acumulou, porque essa 1h30 já pra você ter passado roupa, você já ter deixado a comida pronta das crianças, né? Ter feito algumas coisas aí, e o que você fez? Quando o sofá ali, com o dedinho, né? Não mudou nada na sua vida, não te acrescentou nada, e deu ainda visualizações para os outros ainda, sabe? Eu tô falando algo muito sério aqui. Cuidado, onde você está focando, perdendo seu tempo, aquilo que você está assistindo, que você está ouvindo. Se isso não está te edificando, não está te puxando, não está te empurrando para avançar, para o futuro, te preparando, cai fora. Porque às vezes os jovens reclamam muito dos pais. Porque meu pai é isso, porque minha mãe é aquilo, meu pai faz isso, ou minha mãe deixa ele fazer aquilo, reclamam demais. Só que olha para você hoje. Como que você tá? Se hoje você tivesse um casamento, como seria o seu casamento?
Se você tivesse filhos, como você está tratando seus filhos? Às vezes você reclama tanto do jeito que seus pais te tratam, mas você pode repetir os mesmos erros sim, se você não mudar. É isso, ó. Precisamos acordar, gente, tá? Deus, entenda uma coisa, Ele não nos chamou, Ele não te chamou, jovem, para ser uma porta que fica girando no eixo, ou seja, no mesmo lugar. Mas Ele te chamou para ser um soldado que marcha, um soldado que avança, tá? E o segredo não é descansar da vida, mas aprender a descansar em Deus. Isaías 40:31 diz assim, ó, aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Ponto final. Se você está no Senhor, buscando nele, não tem como você sair de lá sem ter suas forças renovadas. Tá entendendo? Então, se você está exausto e não sai do lugar, o problema não é a carga que você está levando. Sabe o que é? É da onde você está bebendo. Qual fonte que está te sustentando, te suprindo aí, tá? Então, você está até tentando correr com as próprias pernas. Só que a sua alma, ela tá atrofiada. E não tem outro lugar, gente, pra gente conseguir encontrar o equilíbrio e principalmente vencer esses gigantes que ainda estão aqui, ó, lutando contra nós, tá? Não esqueça disso. Então, assim, você está cansado de fazer ou de evitar, tá? Se for para cansar, jovem, posso te falar uma coisa? Canse, mas canse construindo o reino de Deus. Canse estudando para o seu futuro. Ou canse porque você está investindo em vidas. Sabe, que você comece a ter sonhos grandes dentro de você. Não uma ilusão, imaginação. Os jovens hoje, eu falo assim, você começa a conversar, às vezes, qual o seu sonho? Ah, meu sonho é ter um iPhone. Ah, meu sonho é ter tantos seguidores. Ah, o meu sonho... Gente, tá tudo de ponta cabeça. Sabe, quando a gente começa a sair, tirar a Bíblia, tirar Deus de cena, né? A gente começa a ter um padrão de nível desnivelado, acidentado, vai levar a gente pro buraco. Porque muitos sonhos, os jovens, não é um sonho de construção, mas é um sonho de ruínas para ele mesmo, de destruição. Porque a vida não é um iPhone, a vida não é dinheiro, a vida não é carrão, a vida não é isso. Sabe por que eu falei isso para você, jovem? Eu me lembro, né, na minha juventude, né, tantas pancadas que eu levei, muitas pancadas, de todas as formas, tá? Mas eu me lembro quando eu comecei a decidir andar com o Senhor, a falar sim para Ele, né, eu tive que abandonar muitas coisas assim, porque aquilo estava entrando em choque comigo, né? Eu não conseguia prosseguir com o Senhor, mas tendo aquelas amizades erradas, né, que isso tá me levando para outros lugares, né? Relacionamentos errados. Então, assim, eu tinha que começar a tomar algumas decisões ali. Só que ali, naquele momento, foi o ápice, o boom da minha vida. Porque quando eu decidi parar com aquilo, eu estava formando uma outra base na minha vida. Um chão firme, um chão que não ia depois formar buracos, não. Era um chão nivelado, que era o Senhor. Sabe por quê? Porque a gente acha assim que é só a juventude. Não, você vai ficar adulto, você vai casar, você vai ter uma família. E olha, eu tinha tantas coisas aqui dentro de mim que não estavam certas, em tantos traumas, feridas abertas. E o Senhor precisou o quê? Curar, transformar, renovar, arrancar, plantar outras coisas aqui dentro. Fez uma mudança nesse jardim aqui. Mas por quê? Foi assim, dessa forma, que eu consegui ter um casamento consolidado, consegui ter filhos, tá? E principalmente, eu falo assim que uma das partes mais difíceis para mim foi enterrar um filho, né? Foi vê-lo num caixãozinho com 10 meses de vida ali, né? Onde eu tinha sonhos, tinha futuro para ele, tinha tudo para ele, né? Só que ali acabou. E eu falo para você, quando você passa por algum golpe na sua vida, seu chão não for firme, né, nivelado, bonitinho, aquilo vai de algum jeito te nocautear. Ou pode até te derrubar, não deixar mais você levantar. Mas alguma coisa acontece com você. E graças a Deus que eu tinha uma estrutura forte dentro de mim.
né? Então, assim, aquilo que você está construindo com o Senhor agora, para os outros, pode ser, que bobeira, para com isso, para que viver em santidade, para que ficar orando, lendo a Bíblia, deixe que fale, porque a vida vai mostrar. Então, assim, se você quer mostrar que um prédio está torto, você tem que construir um do lado reto. Então, que você seja referência para os seus amigos, né? Que você comece a pagar o preço, não ceda a pressão, né? Mas vá adiante, porque não é porque eu aceitei Jesus que a minha vida está tudo, mil maravilhas. Gente, eu passei por um câncer, né? Eu passei por tempos difíceis na faculdade também. Passei por tempos difíceis no trabalho. Então, assim, a gente passa por tempos. E aí tive que também passar pela dor de uma mãe de não ter mais um filho. Então, assim, foram tempos difíceis. Você não tem essa estrutura, jovem. Não há estrutura, não é a casa bonita, ou o iPhone, ou o seguidor. Isso vai te manter em pé nessa hora, não. Às vezes você não acha ninguém para te ajudar nessa hora. Então, escuta o que eu tô te falando, tá? Mas vamos voltar aqui. Eu quero trazer um desafio. Um jejum de 72 horas, sabe do quê? Da inércia. Topa? Vamos lá? Primeira regra, tá? O primeiro minuto é de Deus. Então, você tá proibido de tocar no celular. Assim que você acordar, não pegue o celular para ver as redes sociais, nada. Você tem que falar com o Senhor. Seus pensamentos têm que estar ligados nele, tá? Por exemplo, gente, um minutinho de oração. Começa por aí, tá? Ou leia um versículo que você gosta, já deixa ali do teu lado escrito, tá? A regra 2, tá? A lei da tarefa única. Isso aqui é muito legal, tá? Então, você vai escolher uma coisa que você já está adiando há um tempo, seja umas semanas, ou meses, ou anos, tá? Então, você vai, por exemplo, arrumar o guarda-roupa. Nossa, faz tempo que eu não arrumo esse guarda-roupa. Você vai lá organizar seu guarda-roupa. Eu vou ler esse livro, eu preciso acabar. Leia um capítulo hoje, tá? Ou eu preciso pedir perdão para alguém, tá? Então, você vai fazer isso hoje, não amanhã, tá? Antes de ligar o videogame, antes de assistir TV, você tem um compromisso. Enquanto você não fizer isso daqui, você não prossegue o seu dia, tá? Regra 3 aqui, a higiene digital noturna, tá? Então, 30 minutos antes de dormir, você vai desligar seu celular. Faça isso, isso é muito sério, tá? Gente, o cansaço da procrastinação é alimentar, sabe por quê? Pela luz azul do seu celular, do computador, enfim, né? Então, use esse tempo para escrever 3 coisas que você quer agradecer a Deus que aconteceu no seu dia, né? E ore pedindo renovo também. Vamos aí, 3 dias desse desafio. Fazendo a mesma coisa esses 3 dias, tá? Olha, eu iniciei esse vídeo perguntando, né? Você tá cansado do quê? Só que agora, eu quero que você seja sincero com Deus e com você mesmo, tá? Se você continuar vivendo exatamente como você vive hoje, daqui 5 anos, você vai chegar aonde Deus pediu para você chegar? Do propósito, plano que Ele tem para você, do que Ele planejou para você? Ou você vai continuar o quê? Girando igual aquela porta, no mesmo lugar, tá? Deixa aqui, nos comentários, né? Qual é a única coisa que você vai parar de evitar a partir de agora? Qual é a única coisa que você vai parar de evitar a partir de agora? Comenta aqui, tá? Não tente mudar sozinho, tá? Não dá certo, tá? Porque o cansaço, ele é pesado demais quando a gente está isolado. Mas é exatamente isso que o inimigo quer de você. Se feche, não faça isso, tá? Manda esse vídeo para alguém, compartilhe com um amigo que você sabe que tem um potencial gigantesco, só que ele vive nessa procrastinação, né, nesse desânimo, e diz para ele aí, o desafio começou, hein? Vamos juntos? Chama ele para fazer junto com você, isso vai ser bem legal, tá bom? É isso, eu sou a Cidiane, até o próximo Sem Filtro, tchau!